Em 2022, ele era um verdadeiro titã, um celular gamer feito para ter o máximo de desempenho possível. Mas já estamos em 2026. O que será que acontece quando a gente olha para trás para um aparelho que já foi o topo do topo e coloca ele sob a lente do presente? Vamos analisar o legado do Poco F4 GT. E a promessa da Poco era essa aí, bem direta, o ápice do poder. Um slogan super ousado que, na real, definiu toda a identidade de performance do F4 GT desde o comecinho. Pois é, mas e hoje, 4 anos depois? O que sobrou dessa promessa toda? Será que ele ainda tem algum fôlego para competir ou virou só uma relíquia de uma outra era da tecnologia? Ok, vamos mergulhar nisso. Voltando lá para abril de 2022, o Poco F4 GT não chega no mercado como só mais um celular caro, não. Ele chega como uma máquina de guerra projetada de cabo a rabo para o público gamer. E olha, o que ele trazia na época era coisa de outro nível. Tinha um processador Snapdragon 8 Gen 1 de 4 nanômetros, carregamento de 120 watts, que era uma loucura de rápido, uma tela AMOLED lisinha de 120 Hz e, claro, a joia da coroa, aqueles gatilhos magnéticos que pulavam para fora do celular. Era sem dúvida o que tinha de mais moderno. Agora, a gente dá um salto direto para 2026 para ver como as coisas mudaram. E é aqui que a história fica complicada. Porque o coração da F4 GT, o processador dele, era ao mesmo tempo a sua maior força e a sua maior fraqueza. Para a gente entender o problema, a gente precisa falar de um negócio chamado thermal throttling. É basicamente o seguinte: quando um processador esquenta demais, ele mesmo diminui a velocidade para não fritar, sabe? É um sistema de segurança que, nesse caso, virou o grande calcanhar de Aquiles do aparelho. E o motivo tá bem aqui, ó. O Snapdragon 8 Gen 1 usava um processo de fabricação da Samsung que não era lá muito eficiente em lidar com calor. Agora, compara isso com os chips de 2026, que usam processos bem mais avançados da TSMC. Na prática, os chips mais novos fazem mais, gastando menos energia e, o principal, esquentando muito menos. E isso não é só teoria, não. É a realidade. Tem essa citação de um usuário de 2025 que resume tudo perfeitamente. Meu celular vai parecer um forno em 5 minutos ou mais. Para um aparelho que se diz gamer, isso é um problemão. Mas calma, nem tudo envelheceu mal. Pelo contrário. Vamos falar agora daquela característica que não só resistiu ao tempo, como se tornou ainda mais única: os gatilhos mecânicos. O ponto crucial é esse. Enquanto todo mundo foi para os botões na tela, ou aqueles que só vibram, o F4 GT tinha gatilhos físicos de verdade, que saltavam para fora do aparelho. Uma experiência tátil de controle de videogame mesmo, que o mercado simplesmente abandonou. E não era uma coisa frágil, não. Eles foram testados para aguentar 1,5 milhão de cliques. Isso prova que a engenharia por trás deles era muito robusta, feita para durar. E o mais legal é que eles não serviam só para jogar. Dava para configurar os gatilhos para serem atalhos, tipo ativar a câmera, ligar a lanterna, silenciar o celular. Isso dava uma utilidade prática para eles que ia muito além de qualquer partida. Beleza, gatilhos incríveis, processador problemático, mas e o resto do celular? Como é que o resto do pacote envelheceu? Porque aqui a história é cheia de altos e baixos. A tela AMOLED de 120 Hz com Gorilla Glass Victus continua excelente em 2026. Os sistemas de áudio com 4 alto-falantes da JBL ainda dão um banho em muito celular novo. Agora, a câmera, aí a idade pesa. Um sensor de 64 megapixels sem estabilização ótica já parece bem ultrapassado. E a bateria é outra área que sente o peso do tempo. 4.700 mAh era um número bom em 2022. Hoje, parece pouco perto dos 6, 7 até o 8.000 que a gente vê em celulares intermediários. O carregador de 120 watts ainda é um foguete, mas a bateria em si ficou para trás. E falando em fim de linha, vamos para o software. O F4 GT teve uma jornada legal, começou com Android 12, recebeu o HyperOS, mas em 2026 ele está chegando no fim do seu ciclo. As grandes atualizações de sistema operacional estão acabando para ele. Tá, e isso tudo nos leva para uma pergunta inevitável. Como é que ele se sai contra a nova geração de celulares da própria Poco em 2026? Se a gente colocar ele lado a lado com o Poco F7 Pro, o sucessor direto dele, a diferença é gritante. O F7 Pro é melhor em quase tudo: chip, bateria, tela. A única coisa que ele perdeu no caminho? Exatamente, os gatilhos mecânicos. E se a gente for comparar com uma linha mais focada em custo-benefício, como o Poco X8 Pro, aí a situação fica ainda mais difícil.
O X8 Pro simplesmente supera o F4 GT em bateria, câmera e até em durabilidade, já que tem resistência à água, coisa que o F4 GT nunca teve. Então, depois de juntar todas essas peças, qual que é o veredito final para esse nosso herói de nicho? Será que ele ainda tem um propósito no mundo de hoje? Olha, a balança fica mais ou menos assim. Do lado bom, a gente tem os gatilhos físicos que são únicos, o carregamento super rápido e um sistema de som excelente. Do lado ruim, pesa a bateria fraca, o processador que esquenta muito, o fim do suporte e a câmera datada. E claro, a gente tem que colocar tudo isso no contexto do preço. No mercado de usados da Europa, em 2026, ele está saindo por uns 231 euros. É um valor que faz a gente pensar se os sacrifícios realmente valem a pena. Acho que a melhor analogia para definir o legado do Poco F4 GT é esta aqui. Ele é um atleta de alta performance que consome combustível demais, só que num mundo que hoje em dia valoriza muito mais a eficiência. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O valor de um aparelho é definido pelo seu pico de potência lá no lançamento ou pela forma como ele consegue envelhecer bem com o passar do tempo?